paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Em resumo, 2 Crônicas, capítulo 17, apresenta o reinado ideal sob a perspectiva do cronista. Josafá é um rei que busca a Deus de todo o coração, evitando a idolatria de seus predecessores e do Reino do Norte. A iniciativa de enviar oficiais, levitas e sacerdotes para ensinar a lei de Deus com todo o reino é um ponto alto, mostrando a importância da instrução na fé. Paz, riqueza e poder. A obediência de Josafá resulta diretamente em prosperidade, estabilidade, respeito das nações vizinhas e um exército impressionante, tudo sem necessidade de guerras. O capítulo é um exemplo claro da teologia do cronista. A obediência e o zelo por Deus trazem bênçãos e sucesso em todas as áreas da vida nacional. O reinado de Josafá é apresentado como modelo de como um rei e uma nação deveriam viver sob aliança com Deus, resultando em paz e prosperidade visíveis. 2 Crônicas, capítulo 17. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele se fortificou contra Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim, das quais se tinham apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguiu os exemplos que a princípio dera seu pai e não corria atrás de Baal, mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso o Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo Judá lhe trazia presente, e assim Josafá teve riqueza em abundância e glória. Cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos acerais. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus chefes Ben-Aí, Abdias, Zacarias, Natanael e Miqueias, para que ensinasse nas cidades de Judá. Ele os fez acompanhar pelos levitas Semeias, Natanias, Zabadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobanonias e pelos sacerdotes Elissama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presente e um tributo em prata. Os árabes também lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá aumentava seu poder. Construiu em Judá fortalezas e cidades de entreposto. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá. Havia em Jerusalém um exército bem treinado. Eis a sua distribuição segundo suas famílias. De Judá, os chefes de milhares eram o chefe Ednas, com 300.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, o chefe Joanã, com 280.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, Amacias, filho de Zecre, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200.000 valentes guerreiros. De Benjamim, o valoroso Elíada, com 200.000 homens providos de arcos e de escudos. Ao seu lado, Josabade, com 180.000 homens equipados para a guerra. Essas eram as pessoas a serviço do rei, além das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá. O capítulo 18 de 2 Crônicas narra a aliança perigosa entre Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, e as consequências desastrosas dessa união. Apesar de Josafá ter sido um rei fiel a Deus, ele se envolve em uma campanha militar com o ímpio Acabe, ignorando a advertência de um verdadeiro profeta de Deus, Micaias, e ouvindo os falsos profetas. A história culmina na morte de Acabe em batalha e na milagrosa salvação de Josafá, sublinhando as armadilhas de se aliar com ímpios e a importância de ouvir a voz profética de Deus. 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento a Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria, a casa de Acabe, para recebê-lo com a comitiva.
Este mandou matar numerosas ovelhas e bois. Em seguida, persuadiu a fazer guerra contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres ir comigo para atacar Ramote de Galaade? Josafá respondeu-lhe: Farei o que fizeres, assim como o meu exército, iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhe perguntou: Devemos atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: Vai, o Senhor a entregará às mãos do rei. Mas Josafá replicou: Por acaso não existe aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda um por meio do qual se poderia consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque nunca anuncia algo de bom, mas sempre é desgraça. É Miqueias, filho de Genla. Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel fez sinal a um eunuco e lhe deu esta ordem: Faze vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar cada um em seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaana, tinha feito para si chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor: Com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira nesses termos: Sobe a Ramote de Galaade e serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade às mãos do rei. Todavia, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse-lhe: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles, predize o bom êxito. Miqueias respondeu: Por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, este lhe perguntou: Miqueias, devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. Ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: Quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: Vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Estes não têm chefe. Voltem eles tranquilamente, cada qual para sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: Bem que eu te dizia que a meu respeito ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa, sempre a desgraça. Replicou Miqueias: Escutai o oráculo do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: Quem seduzirá Acabe para que suba a Ramote de Galaade e lá pereça? Um respondia de um modo e o outro de outro. Então o espírito avançou até a frente do Senhor e disse: Eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: De que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca de seus profetas. O Senhor disse: Tu conseguirás enganá-lo. Vai, faz isso mesmo. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que hás de ir de aposento em aposento, a fim de te esconderes. Então o rei de Israel deu esta ordem: Prendei Miqueias e conduzi-o a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Diz-eles: Ordem do rei: Lançai este homem na prisão. Dai-lhe uma alimentação de mísero até que eu retorne são e salvo. Ao que Miqueias respondeu: Se realmente voltares são e salvo, é sinal de que não falou o Senhor por mim. E acrescentou: Escutai bem, povos todos. O rei de Israel subiu, portanto, a Ramote de Galaade, como o rei de Judá, Josafá. Ele lhe disse: Eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Tu, porém, veste tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou-se por conseguinte antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: Não atacareis nem pequeno nem grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: É certamente o rei de Israel, e avançaram sobre ele.
Mas Josafá soltou seu grito de guerra e o Senhor o socorreu. Deus afastou dele os sírios. Então os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, um homem que tinha reteçado o arco ao acaso feriu o rei de Israel na parte fraca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro: "Volta a rédea e conduze-me para fora do campo, porque estou ferido." Mas nesse dia o combate foi tão violento que o rei teve que ficar em pé no carro diante dos sírios até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Em resumo, 2 Crônicas 19 demonstra a capacidade de Josafá de se arrepender e agir diante da repreensão divina, aprofundando suas reformas. O profeta Ageu confronta Josafá por sua aliança com Acabe, mostrando que mesmo reis piedosos são responsáveis por suas más decisões. Em vez de reagir com raiva, Josafá responde à repreensão com humildade e toma medidas imediatas para corrigir o curso do reino. Josafá estabelece um sistema judicial justo em todo o reino, com instruções claras sobre a integridade e a imparcialidade dos juízes que devem julgar em nome de Deus. O estabelecimento de diferentes níveis de autoridade para assuntos religiosos e civis, com a supervisão do sumo sacerdote e de um príncipe, mostra uma organização completa do governo e da lei sobre a autoridade de Deus. Este capítulo é um testemunho da capacidade de Josafá de aprender com seus erros e de seu comprometimento contínuo com a justiça e a fidelidade a Deus, o que o distingue de outros reis. 2 Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, retornou são e salvo a Jerusalém. Geu, filho do vidente Anani, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: "Deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu os que odeiam o Senhor? O Senhor está irritado contra ti. Todavia, há em ti coisas boas, pois suprimistes da terra os ídolos acerais e aplicaste teu coração à busca de Deus." Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Bersabé até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, o Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em cada uma das cidades fortes, sem exceção. "Veja o que fareis", disse ele aos juízes. "Não é em nome de um homem que administrais a justiça, mas em nome do Senhor, que vos assistirá quando tiverdes de fazer os vossos julgamentos. Que o temor a Deus esteja conosco. Vigiai o vosso procedimento, pois junto do Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presente." Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes voltados à cidade, para administrar a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Deu-lhes a seguinte instrução: "Eis como agireis, com temor ao Senhor, lealdade e integridade de coração. Em todo o litígio trazido à vossa presença por vossos irmãos, estabelecidos em vossa cidade, quer se trate de assassínio, de lei, de preceito ou ordenações, esclarecei-os para que não se tornem culpados diante do Senhor, e que sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornardes culpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias, para todos os assuntos religiosos, e Zabadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas na qualidade de escribas. Cobrai ânimo, portanto, e trabalhai. Esteja o Senhor com o homem de bem." Em resumo, Atos capítulo 13 ilustra vários pontos cruciais do avanço do Evangelho. O sucesso do Evangelho entre os gentios contrasta com a resistência e inveja de muitos judeus. A rejeição judaica leva Paulo e Barnabé a uma reorientação explícita de sua missão para os gentios, baseado nas Escrituras. A perseguição é uma parte esperada da missão, mas não impede a alegria e o poder do Espírito Santo nos cristãos. Mesmo diante da expulsão, Paulo e Barnabé persistem em sua missão, levados pelo Espírito Santo. Este trecho é um marco, pois estabelece o padrão para grande parte da missão paulina posterior, que se concentrará cada vez mais na evangelização dos gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 42 ao 52. Ao saírem, rogavam que lhe repetisse essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé,
os quais, com muitas palavras, os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos que estavam predispostos para a vida eterna fizeram o ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versículos 1 ao 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram, de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunha à palavra da sua graça pelos milagres e prodígios que ele operava por mão dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus, com os seus chefes, para os ultrajar e apedrejar, ao saberem disso, fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe e suas circunvizinhanças. Ali pregaram o evangelho. Nesse trecho, o salmista faz uma súplica apaixonada e urgente a Deus, baseando-se na bondade compassiva e na misericórdia divina. Ele implora por uma resposta rápida e pela manifestação da face de Deus, dada a sua extrema angústia e o sofrimento infligido pelos seus inimigos. Ele descreve a vergonha, a dor e o abatimento que o consome, ressaltando a ausência de qualquer consolo humano. O salmista culmina a descrição de sua miséria com a imagem da crueldade de seus perseguidores, que chegam a oferecer-lhe fel e vinagre para beber. Salmo 68, dos versículos 17 ao 22. Ouvi-me, Senhor, pois que vossa bondade é compassiva. Em nome de vossa misericórdia, voltai-vos para mim. Não escondais ao vosso servo a vista de vossa face. Atendei-me depressa, pois estou muito atormentado. Aproximai-vos de minha alma, livrai-me de meus inimigos. Bem vedes minha vergonha, confusão e ignomia. Ante vossos olhos estão os que me perseguem. Seus ultrajes abateram meu coração e desfaleci. Esperei em vão quem tivesse compaixão de mim, quem me consolasse e não encontrei. Puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. Nesse trecho da oração, o autor Salomão reitera a incapacidade humana de compreender à vontade os caminhos de Deus sem a sabedoria divina. Ele relembra que foi escolhido por Deus para construir o templo e governar seu povo, mas afirma que, sem a sabedoria vinda do alto, não tem a capacidade de cumprir essa missão. A oração enfatiza que a sabedoria conhece os pensamentos de Deus e guia o homem em suas ações, assegurando que elas sejam justas e aceitáveis. Livro de Sabedoria, capítulo 9, dos versículos 7 ao 12. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria, que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe que vos é agradável, e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu, e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos, e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas.
Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim minhas obras vos serão agradáveis. Governarei vosso povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.